O culto é do Senhor, é para o Senhor. E eu tenho o costume de dizer que a gente traça linhas pontilhadas nas nossas vidas. A gente traça linhas pontilhadas até para o culto. Mas quando Ele vem, o que fazer quando Ele vem? Eu estou prontinho para aquele culto que a gente está profetizando aí, gente. Alguém sabe de qual culto que eu estou falando? Eu creio naquele culto que vai durar dias. Eu estou prontinho, estou faceiro. Faceiro, como diz o povo no sul. É assim que funciona, ó. A gente adora o Senhor. Então nosso louvor, a nossa adoração chega até o Senhor como aroma suave. Então Ele se agrada e então Ele derrama do seu Espírito. E então nós somos cheios do Espírito, então nós adoramos um pouco mais. E então Ele se agrada do nosso louvor e da nossa adoração e Ele derrama mais unção, mais Espírito. E nós adoramos mais e mais, então o tempo passa e a gente não percebe o que está acontecendo. E de repente, como eu disse esses dias atrás, a gente vai olhar para o relógio e nós não vamos mais contar horas, nós vamos contar dias. Já fazem 14 dias que nós estamos aqui louvando ao Senhor, já fazem 16 dias, 20 dias, 30 dias. Eu creio que esse dia vai chegar. Tem alguém afim aí? Oh, cuidado com o que você fala, hein? Que pode ser hoje. Eu estou prontinho. Eu estou prontinho, amém? Jesus é bom, o tempo todo Ele é bom. Você pode virar para o irmão que está do seu lado. Está com tosse, irmã? Pegou a unção? Misericórdia. E eu estou sarando. Obrigado, viu? Fala para o seu irmão aí, Jesus é bom. O tempo todo Jesus é bom. E Ele é bom mesmo. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós como pais, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. E eu vou te falar uma coisa, a palavra de Deus também garante que nós somos maus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, você é mau. A palavra de Deus diz que mesmo a gente sendo mau, a gente sabe dar coisas boas para os nossos filhos. Quanto mais o Senhor que é bom, em todo tempo Ele é bom. Ele dá coisas excelentes para os seus filhos. Aleluia. Agora, eu gosto muito de algumas passagens bíblicas, onde nos mostra o Senhor fazendo milagres, prodígios, maravilhas. Eu acho isso inspirador. E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz que a gente faria obras maiores do que a que Ele fez. Então, quando você ver um milagre na Bíblia, não fica pensando assim, esse milagre podia acontecer na minha vida. Não, começa a pensar que você é um agente de milagres. Esse milagre pode acontecer através da sua vida, porque o Senhor quer que façamos obras maiores. Amém? Amém? Amém, cara, eu estou feliz hoje. Então o Senhor é bom. No primeiro milagre que o Senhor fez registrado na Bíblia, Ele vai para uma festa de casamento e transforma água em vinho. E o que a gente aprende com isso? Ele pega coisas naturais das nossas vidas e faz delas coisas sobrenaturais. Ele pega coisas do nosso cotidiano, coisas simples e que às vezes nós não damos nem tanto valor, e transforma em algo especial, o melhor da festa. Assim é o Senhor. O Senhor é aquele que certa vez estava no barco junto com seus discípulos. E o Senhor estava cansadinho, porque Ele estava falando bastante, pregando bastante. E Ele resolve tirar um cochilo no barco. Jesus dormia, irmão. Ele cansava igual a gente cansa. Existe um estudo falando que Jesus caminhava cerca de 32 quilômetros por dia. Consequentemente, Ele deve ser magro. Quer parecer com Jesus, irmão? Caminha 32 km dia. Você vai ver se você não vai ficar parecido com Jesus. Ou não. Mas ele estava cansado e ele resolve tirar um cochilo no barco junto com seus discípulos.
E Jesus estava ali dormindo no barco e de repente uma forte tempestade começa a se levantar, o mar fica revolto, ondas começam a bater contra o barco, o vento sopra, o vento forte soprando, e todo mundo que estava naquele barco, todo mundo não, praticamente a maioria, eram pescadores, homens acostumados com o mar. E a palavra de Deus diz que eles se amedrontaram com aquela tempestade, ficaram com medo, e começaram a pensar que ia morrer. Então eles viram para Jesus e falam: Jesus, não te importas conosco? Será que você não se importa que a gente morra? Pensa bem. Aí Jesus acorda do soninho e fala: vocês estão com pouca fé demais, senhor. Vento, calma, mar, fica quietinho, que eu estou precisando dormir. Esses meninos estão me incomodando. Deixa eu te falar, o Senhor é aquele que acalma tempestades. Aleluia! E muitas vezes nós não vamos ouvir a voz dele, porque, quem sabe ele está tirando um cochilo, né? Não, dessa vez não. Ele só pode estar em silêncio. Mas o silêncio do Senhor não quer dizer que ele não está no barco. O silêncio do Senhor não quer dizer que ele não se preocupa com a gente. A palavra de Deus nos garante que ele estará conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Todos os dias, sabe o que significa todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Hoje, amanhã, depois, até o dia que morrer. Ele estará conosco. Amém? Então ele é bom. Ele sabe dar coisas boas. Ele ressuscita mortos, ele cura enfermos, ele acalma o mar, ele caminha sobre o mar. Aleluia. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é todo poderoso, através da sua voz o universo se formou. Cara, ele fala, o universo, existe. Pensa num Deus poderoso. Aleluia. Agora, o que eu gostaria que você entendesse nessa noite. Primeiro, ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom? Ele dá coisas boas aos seus filhos? Ele tem todo o poder? Amém. Ele estará com você todos os dias da sua vida? Amém. Então eu quero falar um pouquinho hoje com você a respeito dos filhos birrentos de Jesus. A gente queria que tudo desse certo para as nossas vidas. Deixa eu te falar, aos nossos olhos. A palavra de Deus nos diz que somos pais e queremos coisas boas para os nossos filhos. Eu quero que você entenda uma coisa. O sim de Deus para as nossas vidas é a expressão de amor dele. O não de Deus para as nossas vidas é a expressão do amor. Olha para você ver, você tem alguma mãe aqui hoje? Mamãe? Levanta o braço com vontade, assim, ó. Mãe. Seja muito bem-vinda, mães. Gente, mamães, eu peço perdão para as mamães hoje, porque a gente está em obras ali em cima, ó. Aqui em cima está sendo feito algo que olhos ainda não viram, ouvidos ainda não ouviram. Uau. Poeminhas está ficando, está feio, mas vai ficar lindo. E a gente está com obra muito feia lá em cima essa semana, então tem muito pó, muita coisa acontecendo. Então, eu não sou do tipo do pastor que enfia a mão na tua carteira, amém? Mas hoje seria um bom dia para você semear nessa obra que está acontecendo ali em cima. A gente está precisando de grana e eu falei com um cara que está fazendo, vai devagar, para a gente dar conta de pagar. Mas eu estou com vontade de ligar para ele essa semana e falar, põe todo mundo aqui. Alguém topa? Gente, topar não é só falar, vai ter que semear, amém? Vocês têm o QR Code, faz a sua segunda oferta aí hoje. Agora vai com vontade mesmo, vai para arrebentar. Então eu peço perdão às mamães, porque hoje os filhinhos vão ficar aqui com a gente, e eu já não ligo, criança pode gritar no culto, não tem problema, eu já estou imune, eu amo. Amém, crianças? Tem alguma criança aqui? Fala amém, Eliabe. Cadê o Eliabe?
Fala amém, Benjamin. Amém. Ô, Teté, fala amém, amor. Amém. Eu nem lembro mais o que eu estava falando. Então você como mãe, uma boa mãe que é, você está lá preparando o seu almoço de domingo. E aí no seu almoço de domingo tem lá macarronada, maionese, frango, delícia. Coisa de mineiro. E você está empolgada porque você está fazendo aquele almoço com muito amor e carinho para o seu filho. E na hora que deu 11h30, o almoço estava quase pronto, você já estava colocando nas travessas, sabe, você não vai servir na panela hoje você está excelente, você vai colocar na travessa para sua família, vai ser incrível esse almoço. Só que deu 11h30, o bendito filho vira para você e fala, mamãe, eu quero bolacha. E eu quero bolacha traquina, eu quero aquela recheada, com recheio bem gostoso, morango. Aí o outro lazarento já fala, eu quero chocolate. E aí começa a briga, não, vai ser morango ou chocolate. E você como mãe, o que você responde para o seu filho nessa hora? Não. Não. Está chegando a hora do almoço e você precisa almoçar. Assim é o Senhor conosco. Existem os dias dos não para as nossas vidas. E isso é expressão do amor de Deus por nós. Você crê nisso? Você está pronto para receber os nãos de Deus? Amém. Então vamos lá. Se você puder abrir a sua Bíblia para mim, em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. A gente vai ler até o 16. A palavra de Deus diz o seguinte, amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los. Fala comigo, prová-los. Fala com vontade assim, ó. Vou falar igual o Marcinho, 1%. Deu certo com ele, quero que dê certo comigo também. Fala prová-los. Amém. Como se algo estranho estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria, fala comigo, maravilhosa alegria, de ver a sua glória quando ela for revelada, aleluia. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, ofendidos, maltratados, perseguidos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito, fala comigo, o Espírito da glória e de Deus. Verso 15, não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. O que Pedro está falando para a gente aqui? Ele está falando para a gente assim, ó, o dia mau virá. O dia difícil virá. O dia do não de Deus virá. E nós devemos estar preparados para esse dia, sabendo que o não de Deus é a expressão do seu... Está comigo? O não de Deus é a expressão do seu... Amor. 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 Os dias difíceis virão. Creia nisso. Agora, os dias difíceis vêm para nos provar. Então não estranhe o fogo que surge entre vocês para te provar. As provações do Senhor, elas não são para nos matar. Elas não são para nos destruir, elas são para nos aprovar. Então, se você está passando pela prova, passe pela prova dando glória a Deus. Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Hoje eu estou cantor. Vai passando pela prova dando glória a Deus, porque a intenção do Senhor não é te derrubar, é te promover para um novo nível, é te levar para mais alto. A palavra de Deus nos garante que nós não somos provados, tentados, além das nossas forças. E muitas vezes nós pensamos que as provações que nos sobrevêm
elas têm a ver com o reino espiritual, é uma coisa espiritual que está acontecendo, as provações têm a ver com as nossas vontades, gente, não tem a ver com as coisas do inferno ou do céu. Nós somos provados naquilo que nós desejamos, são os nossos desejos que são colocados à prova, e quando os nossos desejos são provados, nós provamos quem nós somos no Senhor. Então, quando o dia difícil vier, sorria, você está sendo aprovado pelo Senhor. E quando nós somos provados, nós nos tornamos participantes dos sofrimentos de Cristo. O Senhor, Ele diz assim, aquele que quer vir após mim, tome a sua... Vocês estão, não vou nem pregar, vocês já estão com a mensagem na ponta da língua. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me segue. Negue a si mesmo e vamos comigo. Isso é fazer parte dos sofrimentos de Cristo. Isso é completar as aflições de Cristo em nós. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo fala em Colossenses 1:24, ele diz, eu completo as aflições de Cristo no meu corpo, em favor da igreja, o corpo de Cristo. Em 2 Coríntios ele diz, nós participamos da morte de Cristo para que a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo. Aleluia! Então, quando nós estamos passando por provações, nós estamos sendo aperfeiçoados para parecermos mais e mais com o Senhor. E a palavra de Deus diz que um dia nós nos depararemos com a maravilhosa glória. Maravilhosa glória. Maravilhosa glória. É indizível. Nós não conseguimos dizer a respeito dessa glória. O que nós sabemos e que nós temos um breve relance a respeito é que os anjos, eles estão ao redor do Senhor e eles cantam constantemente e eles adoram constantemente o Senhor, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos não conseguem parar de cantar isso, e eles cantam constantemente glórias ao Senhor. Santo, santo, santo é o seu nome, toda a terra está cheia da sua glória. E nós um dia poderemos ver essa maravilhosa glória, quando ela nos for revelada. Aleluia! Isso é poderoso. Mas para isso, precisamos passar pelos dias maus. Se pelo nome de Cristo vocês são ofendidos, magoados, perseguidos, caluniados, bem-aventurados sois. O que Jesus, o próprio Jesus fala em Mateus 5 é, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. Bem-aventurados sois vós quando inventarem calúnias a seu respeito por causa do Evangelho. Aleluia! Às vezes a gente está triste porque as pessoas falam mal de você. Agora, se elas falam mal de vocês, como diz o versículo 15, não sofra por serem assassinos, por serem malfeitores, ladrões, se meter na vida dos outros. Espera aí, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor não está falando que você é bem-aventurado por fazer coisa errada e colher o fruto das coisas erradas que você faz, não. O que Ele está falando é, bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome vocês passarem por diversas dificuldades. O que Ele está falando é, quando você tomar a sua cruz e me seguir e passar por diversas dificuldades, bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos, caluniados, maltratados, perseguidos. Ele está falando que nós somos bem-aventurados assim, nesse lugar. E aí ele diz, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Presta atenção no que eu estou falando, gente, eu estou falando do dia difícil. Estou falando do dia mau mesmo. Daquele dia onde você fala, Deus, eu quero isso, e Ele fala, não. Eu estou falando daquele dia que você pode ser perseguido, graças a Deus nós não vivemos num país perseguido, onde o Evangelho ainda pode ser pregado nas praças públicas, onde o Evangelho ainda pode ser transportado em camisetas pela rua,
onde o Evangelho pode ser pregado com portas abertas. Existem lugares onde pessoas estão morrendo por causa do Evangelho. Pessoas estão, sim, entregando o seu último fôlego de vida, porque amam o Senhor, sendo mortos, apedrejados, ainda sendo apedrejados como há 2000 anos atrás, ainda hoje pessoas sendo apedrejadas, mortas ao fio da espada. Por quê? Porque amam o Senhor. A gente ainda não está nesse lugar de perseguição. Mas existe um lugar onde nós podemos passar. As provações do Senhor, as provações que sobrevêm sobre as nossas vidas, as nossas respostas mostram o quanto Jesus habita em nós, o quanto do Espírito Santo habita em nós, não pelas provações, mas por como nós respondemos a essas provações, pela forma como nós damos a resposta ao mundo e a Deus acerca das provações que nós passamos. Então deixa eu te falar, às vezes você vai ser insultado por causa de uma doença que você carrega, presta atenção, mas você é crente, você não pode ter uma doença. Mentira. Cristãos estão morrendo todos os dias de câncer. Você está passando por um problema financeiro, uma crise financeira, você não pode. O mundo passou por uma crise financeira em 2020. O Ellison, mas o Senhor não deveria curar as doenças? Ele pode. Com a sua voz, Ele cria o universo, curar uma doença, é fichinha para Ele. Ele pode, mas Ele não nos deve nada. Às vezes a gente pensa que o Senhor Ele não vai nos propor provações maiores do que nós suportamos, porque nós vamos vencer a provação. Não tem a ver em vencer a provação, tem a ver em responder a Deus com o coração certo diante das provações. Todos nós vamos passar por uma provação final, onde essa provação vai levar a nossa vida. E diante da morte, como responderemos ao Senhor? Se Deus não fizer aquilo que nós queremos que Ele faça, como responderemos ao Senhor? Será que somos filhos mimados mesmo? Filhos birrentos? Senhor, eu quero bolacha recheada. E o Senhor fala, não, está na hora do almoço. Será que somos filhos que não entendem que a vontade do Senhor deve prevalecer sobre as nossas vontades? O que a palavra de Deus diz que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela é para as nossas vidas. O Senhor tem um pensamento mais alto, Ele tem planos mais altos do que os nossos. Olha que texto bonito que eu vou falar para você, está lá em Jeremias. Eis que tenho planos para vocês, de fazê-los prosperar. Planos de paz e não de guerra, para te dar um futuro e uma esperança. Aleluia! Você quer essa promessa para a sua vida? Sabe em qual situação que o Jeremias profetiza isso para o povo? O povo estava indo para o cativeiro. Eu tenho para você promessas de paz e não de guerra. Planos de fazê-lo prosperar. Planos para te dar um futuro e uma esperança, mas por enquanto, agora é não para você. Você entende? Nesses momentos mais difíceis da vida, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, como nós temos respondido a Deus, como nós temos respondido diante das provações. Eu quero responder ao Senhor da forma como Ele espera que a gente responda. Como eu gostaria de responder ao Senhor da forma correta. Ele tem planos para nos fazer prosperar, para nos dar um futuro e uma esperança. Agora presta atenção. O povo estava indo para o cativeiro, para passar 70 anos preso. Então o Senhor disse, quando tudo estiver muito terrível,
Presta atenção nisso. Quando tudo estiver muito feio, um pouquinho à frente no texto, ele diz, quando a coisa estiver sinistra, quando o não de Deus vier sobre a sua vida, vocês me clamarão, vocês me buscarão de todo o coração e me encontrarão, cara. Aleluia! Aleluia! Aquelas vezes nós estamos reclamando que o Senhor está permitindo que a gente passe por uma tempestade, e nós reclamamos, murmuramos daquele lugar, mas deixa eu te falar, você não sabe do que o Senhor está te livrando, e a verdade é que nós nunca saberemos do que o Senhor nos livrou até aqui, porque Ele pode estar nos colocando no meio de uma tempestade, para nos livrar de um furacão, e nós nunca veremos o furacão, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, vamos parar de reclamar diante do não do Senhor, diante dos dias maus, diante das provações. O Senhor é bom, em todo o tempo Ele é bom. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Aleluia! Aleluia! Nem tossi. Aleluia! Para quem está boiando, não sabe esse negócio de tossir, é porque eu tossi 60 dias sem parar, gente. Mas já estou zerado, estou pronto para gritar na igreja de novo. Estou até perdido aqui, não sei mais o que eu estou... O apóstolo Paulo em Romanos 12, verso 1, ele diz, entregue o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Como sacrifício vivo e agradável. Ô gente, sacrifício. Ninguém está fazendo sacrifício passeando, gente, pelo amor de Deus. Ninguém está fazendo sacrifício comendo um bom churrasco. Estava bom hoje. Comi na casa de um irmão ali, que o cara é churrasqueiro, aposentei minha faca. Ninguém está fazendo sacrifício indo num bom churrasco. Ninguém está fazendo sacrifício dando uma volta legal na sua moto por aí. Oh Deus, me dá tempo para fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa. Entregue o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Sabe o que é isso? É passar por provações dia após dia, é pegar a sua cruz dia após dia, é negar a si mesmo dia após dia, para ser transformado à semelhança daquele que nós adoramos. Entende? Entregar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor é abrir mão de nós mesmos e das nossas vontades, para que a vontade do Senhor viva, cresça, permaneça em nós. Aleluia! Como nós respondemos às provações e como nós respondemos no dia difícil, mostra o tanto de Jesus que habita em nós, o tanto do Espírito de Deus que habita em nós. Presta atenção nisso. Em 1 Coríntios 4, do verso 1 até o 1 e 2. Resumidamente, o que ele diz é que as pessoas olhem para vocês, para você, que as pessoas olhem para todos nós e percebam e encontrem em nós servos do Senhor, encarregados, portadores dos mistérios de Deus e fiéis, homens fiéis. Quem está vendo isso? Deus? Não. Não é com relação a Deus agora. As respostas que nós damos diante das provações e das tribulações mostram para o mundo o quanto o Senhor vive em nós. E à medida que nós respondemos diante dos dias difíceis, das provações, das dificuldades, respondemos da forma como o Senhor espera que nós respondamos, mais Jesus é visto nas nossas vidas,
Você quer que Jesus seja visto na sua vida? Começa a responder da forma como o Senhor espera que a gente responda. Servos, encarregados, portadores dos mistérios de Deus, homens fiéis ao Senhor. Deixa eu te falar, será que diante da luta, nós somos fiéis com as nossas respostas? Será que diante da doença, nós somos fiéis com as nossas respostas? A Bíblia fala a respeito de 3 garotos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, eles eram inteligentes, eles estavam cativos na Babilônia, mas eram homens de destaque. Então o Senhor, o rei escolhe aqueles homens para servir ao rei, para servir ao governo. Mas existia uma condição, eles precisavam se prostrar diante da estátua do rei, e precisavam adorar aquela estátua. Mas esses meninos, eles amavam o Senhor sobre todas as coisas, e eles disseram: nós não nos prostraremos jamais diante dessa imagem. Só que a consequência, a sentença, para quem não se prostrasse diante dessa imagem, era a fornalha. A fornalha aquecida. Então eles eram queimados vivos para quem não se prostrava diante do rei. E aqueles meninos tiveram oportunidade, o rei chama eles e fala: gente, vamos lá, não façam isso, se prostrem diante da minha imagem, porque eu gosto de vocês. A sabedoria humana, gente, a sabedoria segundo o mundo, ela vai nos levar para um lugar de conformidade, de conforto, de tranquilidade, de falta de rompimento, para um lugar que é mais fácil responder, para um lugar que gera menos risco para as nossas vidas. Mas aqueles meninos, diante da proposta do rei, ele diz: ó rei, sinto muito, mas nós jamais nos prostraremos diante da sua imagem. Deixa eu falar, assim somos eu e você diante de tribulações e dificuldades que nós passamos. Às vezes nós estamos com entes queridos num leito de morte, e nós estamos dizendo: Senhor, mas por quê? Porque o Senhor quer recolhê-lo e levá-lo para morar junto dele na eternidade. Um dia eu e você passaremos por isso também. O Senhor nos deu a vida, use a sua vida da melhor forma possível para engrandecer o nome do Senhor, mas um dia todos nós entregaremos a nossa vida para Ele. Então, mas por que essa doença, por que essa dificuldade, por que isso, por que aquilo? Deus, mas por que você não vem e resolve? Não, deixa eu te falar, nós não nos prostramos diante de imagens, nós não nos prostramos diante das facilidades do mundo, nós cremos no Deus soberano, Pai da eternidade, que é bom todo o tempo. Então, se Ele está fazendo algo, Ele tem o melhor para mim, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aqueles meninos, eles não se prostraram diante da imagem do rei. Então eles foram levados para a fornalha. Está pronto para ir para a fornalha? Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles meninos, eles foram e eles não tinham uma promessa de que eles sairiam daquela fornalha. Não existia uma promessa nesse sentido. Eles disseram: nós cremos que o Senhor pode nos livrar. Mas se o Senhor, mesmo que o Senhor não nos livre, jamais nós nos dobraremos diante de você. E se o gigante não morrer? E se a fornalha queimar? E se o mar não se abrir? Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele pode fazer maravilhas, mas a maior maravilha Ele já fez. Ele se despiu da sua glória, se fez homem, servo de todos, morreu numa cruz. Para quê? Para fazer o maior dos milagres. Ele nos colocou de novo na mesa do Pai. Aleluia! O maior milagre Ele já fez. Quando participamos dos sofrimentos de Cristo, aleluia, não se comparam com as maravilhas que um dia nos será revelada. Aleluia! A herança do cristão é a graça de Deus.
Então, se nós corremos atrás de coisas aqui, atrás de sucesso, reconhecimento, status, grana, deixa eu te falar, o apóstolo Paulo teve tudo isso, e ele fala, considero tudo isso perda, esterco, e deixando para trás as coisas que passaram, eu prossigo para o alvo, por causa de um objetivo específico, eu prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, aleluia! Esse cara entendeu o que é mais precioso, e o mais precioso, ele entendeu o que é mais precioso, e o mais precioso para o cristão é passar a eternidade com Jesus, cara, aleluia! Então eu não estou nem aí para o dia mau, o meu Redentor vive, eu não estou nem aí para a dificuldade, o meu Redentor vive, eu não estou nem aí para 60 dias tossindo igual um louco, o meu Redentor vive, aleluia! E um dia eu vou olhá-lo nos olhos de fogo, cara. Yes! A herança do cristão é a vida eterna com Jesus, cara. Aleluia! Eu tô crente mesmo, para valer hoje. Lucas 23, verso 24, não, 43. Lucas 23, verso 43. A gente tem uma história linda, curtinha, mas linda. Presta atenção nessa história. Um malfeitor, na cruz, na beira da morte, com tudo para reclamar. Ele fala, Jesus, lembra de mim, quando estiveres no paraíso. O Senhor responde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, cara. E diante da morte a gente não está preocupado com outras coisas. E diante da morte o que a gente tem que se preocupar é de passar a eternidade com Cristo, cara. Não precisa de grandes histórias mirabolantes, não precisa de discursos mirabolantes, a gente tem só que perceber que diante do Senhor não existe mais nada mais importante do que Ele, aleluia! A herança do cristão é a eternidade, é a vida eterna com Jesus, na glória. O apóstolo Paulo, um homem que foi no terceiro céu, e ele diz, não sei se em corpo ou fora do corpo, eu sei que eu fui arrebatado, eu não sei se estava no corpo ou fora do corpo, mas eu fui no terceiro céu, e eu vi coisas incríveis, coisas gloriosas, eu ouvi coisas indizíveis, coisas que a boca humana não pode dizer. Esse cara viu, a glória de Deus, ele presenciou diálogos celestiais, e ele diz, são coisas indizíveis. Um homem que abandonou a sua vida, deixou tudo para trás, para servir Jesus, e ele foi para um lugar tão incrível desse. Então ele diz, e o Senhor colocou em mim o espinho na carne, para que eu não me glorie por ter estado naquele lugar. E por 3 vezes Paulo pede ao Senhor, Senhor, tira de mim esse espinho na carne, tira de mim isso que me faz sofrer, tira de mim essa doença, tira de mim essa crise, tira de mim esse problema. Assim somos nós. Tira de mim, Senhor, porque se o Senhor não tirar de mim, eu vou ficar de beicinho para o Senhor. E o Senhor respondeu para Paulo, e Ele responde para mim e para você hoje, a minha graça te basta.
A minha graça te basta. Às vezes nós não entendemos o que é a graça, cara. Nós merecíamos o inferno, mas o Senhor nos arranca das garras do diabo e nos leva para a mesa do Senhor. Ele nos coloca num lugar seguro, aleluia. E Ele fala para a gente: vocês agora têm a vida eterna. Todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Ele vem, o que dizer quando Ele vem? Meu Deus do céu. Aleluia, aleluia. O próprio Paulo, em Romanos 8, verso 18, ele diz: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Deixa eu te falar. Não precisa levantar sua mão, mas todos nós temos alguns probleminhas para resolver. Em algumas vezes nós dissemos: não vai ter jeito. Algumas vezes nós ficamos muito abalados com esses problemas, que para uns são probleminhas, para outros são problemões. E algumas vezes nós nos abalamos. Deixa eu te falar. Em momento algum o Senhor disse que a vida seria festa. Não. Ele disse: vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. O apóstolo Paulo diz: passei por tantas coisas difíceis, tantas dificuldades, tantos problemas. Mas em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Às vezes nós falamos: eu sou mais do que vencedor, vou lá comprar um carro novo. Você vai arrumar um problemão para sua vida. Faça as contas, vai lá e compra. Agora, se não der, não faz não. Você não é mais que vencedor para isso, não. Não tenta o Senhor seu Deus, que você vai quebrar a cara. Então a gente vê nos caminhões: sou mais do que vencedor. Como é que é? Até esqueci. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí o cara está lá no caminhão, ó. Não é sobre isso, não é sobre isso. É sobre passar por dificuldades, crendo que o Senhor é conosco. É sobre passar por dias difíceis, crendo que o Senhor é conosco. É sobre passar pelo vale da sombra da morte de mão dada com Jesus. É sobre entender que mesmo no leito de morte, o Senhor é conosco. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Amém? Então o apóstolo Paulo completa: esses sofrimentos, essas dores momentâneas, não se comparam com a glória que um dia nos será revelada. Sabe o que é não se compara? É tipo assim: eu e o Gu, a gente não se compara. Somente se eu estiver de lado, né? Aí que não compara mesmo, perde o foco, perde a visão, né? Não dá para ver. Não se compara é assim, ó. O Ellison, eu quero fazer um negócio com você. Sabe esse negocinho de colocar debaixo da canequinha para não manchar a mesa? Aham. Cara, então, eu tenho uma fazenda ali no Goiás, que é metade do estado. E eu queria trocar com você nesse negocinho de pôr debaixo da caneca. Nem se compara aquilo com isso. Sabe o que é isso?
são as nossas breves e momentâneas tribulações. Não é nada diante da glória que nos será revelada. Não é nada diante da glória que será revelada. Aleluia, eu estou feliz hoje. Tem alguém feliz aí ainda? E eu estou feliz. Eu tenho uma máxima para a minha vida. Na verdade, eu tenho algumas máximas. E eu quero te dizer uma coisa, eu não sei se você passa por isso, mas eu fico pensando, o que que o Senhor viu em mim para me amar assim? Porque quando a gente olha para a gente fala, nossa, não é possível. Como pode o Senhor nos amar assim? Eu falo uma coisa há muitos anos, a Isa, cadê a Isa? Está aí? Não veio, está passeando com o marido. A Isa fez até um bordado num quadrinho para mim, que diz o seguinte: como pode alguém como ele amar tanto assim alguém como eu? Como pode? Nós não somos merecedores. Nós somos maus. E ficamos reivindicando do Senhor muitas vezes as coisas que nós queremos. Não se trata das coisas que nós queremos. Se trata da boa, perfeita e agradável vontade dEle para as nossas vidas, amém? Como pode alguém como Ele amar alguém como eu? O apóstolo Paulo, no final da carreira, ele fala: dos pecadores eu sou o pior. Quem é você? Às vezes nós estamos quase querendo salvar Jesus, enquanto na verdade Ele é o nosso Salvador. Às vezes a gente está se achando tão santo, tão merecedor. Deixa eu te falar, a gente não merece. É bondade e misericórdia. É algo que nós não merecemos, mas Ele nos dá. É o castigo que nós merecemos, mas Ele tirou de nós. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Amém. Como pode alguém como Ele nos amar? Mesmo diante das nossas reclamações, diante das nossas lutas, conosco mesmo. Deixa eu te falar. Talvez você seja um desses que está passando por provações hoje. Passando por dificuldades hoje. Eu quero só que você saiba de algo importante. O Senhor está contigo. Todos os dias da sua vida Ele vai estar com você. Nós somos homens corruptos e nós quebramos contratos e aliança. Ele não, Ele tem uma aliança firmada conosco que Ele jamais vai quebrar. Palavras do próprio Jesus: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Às vezes nós achamos que o Senhor nos abandonou, mas fomos nós que deixamos o Senhor nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Nós abandonamos o Senhor. Ele continua lá, Ele continua no barco, Ele continua acalmando tempestades, Ele continua estendendo as mãos no vale da sombra da morte, Ele continua vencendo o mundo para nós, Ele continua nos amando. E eu quero te dizer que a palavra de Deus nos garante algo. E eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Presta atenção nesse texto. Romanos 8, a partir do verso 35. Olha o que o Senhor firmou para cada um de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte,
continuamente fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso 38 ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, e nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Nada nos separará desse amor. Ele é bom o tempo todo ele é bom. No dia difícil, ele continua sendo bom. Os nãos de Deus é a expressão do seu amor por nós. Nas dificuldades, ele é bom. No vale da sombra da morte, ele é bom. Nos dias de festa, ele é bom. Nos dias de luto, ele continua sendo bom. Diante da saúde, ele é bom. Mas na enfermidade, ele também é bom. Nos dias de vitória, ele é bom. E nos dias das derrotas também ele é bom. O que o Senhor está chamando a mim e a você hoje é para correr uma corrida. Eu não sei se você já participou de alguma corrida, eu já participei de algumas corridas. O que o mundo tem dito é: você vai chegar em primeiro, você vai ser o vencedor. Deixa eu te falar, só existe um vencedor em uma corrida. Só um sobe no pódio no primeiro lugar, no lugar mais alto. Agora eu quero te consolar nessa noite. Todas as corridas que eu participei, eu fui com um firme objetivo: completar a carreira. Hoje o que o Senhor está te convidando é: vai tropeçando, mas vai. Vai caindo, levanta e continua. Está difícil, vai até o fim. E um dia nós poderemos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, e eu guardei a fé, aleluia. Deus abençoe vocês. Nós não sabemos os caminhos do Senhor, mas Ele tem o melhor para mim e para você. Feche os seus olhos, levante suas mãos para os céus e adore ao Senhor comigo.